Fala, nono ano! Fala, galera! Tudo bom? Ricardinho Matemática na área, exatamente. Hoje, ó, triângulo retângulo, exatamente um triângulo que tem 90 graus. Olha só, a aula de hoje vai ser, ó, daquelas que vai marcar a sua mente. Você nunca mais vai esquecer a aula de hoje. Temos hoje relações com o triângulo retângulo, ó, relações métricas no triângulo retângulo. Ricardinho hoje vai dar aquele show e você vai anotar tudo direitinho e vai ser aquela aula massa. Exatamente. Vamos embora, ó. Então, organiza todo o teu material, teu ambiente de estudo, coloca lá direitinho, ó, o teu caderno, teu lápis, tua borracha, calculadora se for preciso, olha, a régua que vai desenhar hoje, porque a aula de hoje precisa da sua concentração. E eu espero que você esteja, ó, fera! Exatamente. Estou na companhia da minha intérprete aqui, ó, Briana. Exatamente, ela está aqui para poder traduzir aqui tudo que eu estou falando para você. Olha que massa, show de bola. Ela hoje vai estar nos ajudando aqui a aula ficar melhor, a aula bem mais qualificada. Então, a gente precisa que vocês estejam bem centrados, bem organizados para que a aula flua aí bem direitinho, tá bom? Não esquece que essa aula tem 3 veículos de comunicação, ó, a TV no canal 22, você vai assistir aí essa aula, possivelmente você pode estar assistindo por aí. Também tem pelo aplicativo, quem é da rede já sabe, você pode assistir pelo aplicativo aqui do Educa Recife, exatamente. Esse aplicativo, não tem ainda não? É o quê? Pega teu celular, coloca a câmera aí, o QR Code, ou iOS, ou lá, ou do outro celular específico da Apple, você pode colocar lá e vai baixar esse aplicativo. Sabe por quê? Porque você consegue conversar com o Ricardinho lá, tirar todas as suas dúvidas. Olha que massa. Exatamente. Ou pelo computador também, você pode assistir essa aula. Olha, você não tem como, ó, perder a aula, ó, pela TV, pelo aplicativo, pelo computador, você pode assistir tranquilamente essa aula. Esse aplicativo é importante porque você consegue aí conversar, interagir, tem uma playlist cheia de aula lá, para que você... Ah, Ricardinho, eu perdi aquela aula. Ó, tá lá, salva bem direitinho para você, com o nome do professor, o tema da aula. Olha aqui a organização massa. Tudo isso para você. Exatamente. Mas, Ricardinho, eu não tenho acesso aí a esse aplicativo, eu não consegui. Aí você pode assistir no YouTube também. Olha, mais uma oportunidade. Também tem lá a playlist, lá tem várias séries, desde o primeiro ano até o EJA, só, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, a sua série, o nono ano, estamos todos aqui, ó, bem harmoniosos. Você bota lá, ó, Ricardinho, o tema da aula de hoje é triângulo retângulo, mas os tipos de triângulo, tu vai lá na aula de outra série específica do oitavo ano, e aí vai lá assistir a aula tranquilamente. Pega a base e volta para cá e assiste também. E o YouTube tem a opção de você botar os comentários. Se tiver dúvida, Ricardinho vai responder também para você. Olha, tudo para você aí estar ligadinho na aula. E a gente vai começar a aula de hoje. Triângulo retângulo. Ó, triângulo formando 90 graus. Você sabe que existe 3 tipos de triângulo, né? Ó, triângulo equilátero. É aquele triângulo que tem 3 lados iguais. Exatamente. Tem um triângulo que a gente chama ele de triângulo isósceles, tem 2 lados iguais e um diferente. E tem um triângulo que a gente chama de escaleno. Escaleno é aquele que tem 3 lados diferentes. Agora, quando um desses triângulos, o tipo de ângulo dele é 90 graus, aí a gente chama de triângulo retângulo. Porque a classificação que eu dei a vocês foi em relação aos lados. Em relação aos ângulos, eu tenho acutângulo, que é todos os ângulos menores que 90 graus. Eu tenho o triângulo retângulo, que é a aula de hoje, quando eu tenho um ângulo de 90 graus, e tem um triângulo que a gente chama de obtusângulo, quando um ângulo é maior do que 90 graus. Olha aí, tá vendo que vocês estão fera demais, tá bom? Então tá aí na tela de vocês, observem um triângulo retângulo. Olha que massa aqui, ó. Aqui é que forma 90 graus. Esse pedacinho aqui, ele tem a formação de 90 graus. E eu vou fazer uma pergunta para você. Na sua casa, onde é que tem um triângulo retângulo? Onde? Olha aí, para a sua sala, para o seu quarto, a porta, a mesa.
o rack, olhe para o piso, onde você enxerga a formação de um triângulo retângulo, vai começando a perceber, assistindo a aula e percebendo, exatamente, vai anotando tudo direitinho. Quero você rabiscando tudo que tem naquela aula show, aquela aula massa, tá bom? E aí, esse triângulo retângulo, você vai observar que tem vários formatos. Tem aquele anterior que eu botei, tem esse daqui que também não deixa de ser triângulo retângulo. Olha aqui, ó, 90 graus. Se eu botar um objeto de medição aí que a gente chama de transferidor aqui, ele vai formar 90 graus aqui. Você pode perceber isso, numa boa. Também tenho esse tipo aqui, ó. Ô, Ricardinho, onde é que é 90 graus aqui? Ih, Ricardinho, isso tá meio estranho aí, viu? Aqui, ó, bebê, ó, aqui, ó, é 90 graus em cima, exatamente, lá em cima. Aprendi com o meu intérprete aqui, assim. Eita, é fera demais isso daí. Então, veio, observou 90 graus. Agora, se eu colocar esse tipo de triângulo aí, ó, eita. E agora, Ricardinho? Onde é que é 90 graus? Ou não é 90 graus? E agora, Ricardinho? E agora? Agora eu teria que medir, né, com o transferidor para saber. Mas assim, a olho nu, isso aqui não parece-me um 90 graus, não. Se for, ele é um triângulo retângulo. Mas se não for, se for 89, se for 91, aí você vê que não é um triângulo retângulo. Só é triângulo retângulo se exatamente for 90 graus. Exatamente. Então, perceba isso aí, que para ser triângulo retângulo, tem que ser 90 graus. E eu estou explicando isso a vocês, porque lá na frente, os cálculos que vamos fazer, precisa ser um triângulo retângulo. Senão, não tem sentido de colocar. Então, para analisar aí, ó. Eu tenho um triângulo aí, e eu vou ter uns elementos que compõem esse triângulo. Eu vou ter uns nomes específicos para esse triângulo. Nome, Ricardinho? Nome, Então, você sabe qual é o nome disso aqui, desse lado, o nome desse lado, o nome desse lado. Você já sabe o nome disso aí? Já estudou isso? Vai anotando aí, vai respondendo. Vamos lá, perceber, ó. Vê, eu tenho aí 3 lados, só que esses lados têm nome. E eu até brinco com meus alunos que os nomes que tem aí, tem um deles que pode ser colocado o nome de alguém aí, vê só. Aqui, esse daqui e esse daqui é chamado de cateto. Não é catota não, hein? É cateto, exatamente, cateto. Ô, Ricardinho, mas os dois são catetos? Um é cateto oposto e o outro é cateto adjacente. Ixi, Maria, danou-se. É cateto. Vamos lá. Se esse aqui for um ângulo de referência, aqui está oposto a ele, observa. Aí eu chamo de cateto oposto. Se esse aqui for um ângulo de referência, o que está ao lado dele é chamado de cateto adjacente. Então, ambos o nome é cateto. Para analisar aí, cateto. E esse maior aqui é chamado de hipotenusa. Olha aí. Hipotenusa. Imagina uma pessoa com o nome de hipotenusa. Oi, hipotenusa! Eita! Meu Deus do céu, hipotenusa. Você chamaria como? Hipotenusa? Ô, nusa, vem cá! Vamos ver, ó. Hipotenusa é o maior lado de um triângulo ou aquele que é oposto ao ângulo de 90 graus. Anota aí. Hipotenusa, o lado da hipotenusa, é aquele que é oposto a 90 graus ou aquele que é o maior lado do triângulo. Aí você chama ele de hipotenusa. E os outros dois são chamados de catetos. Cateto pode ser oposto ou pode ser cateto adjacente, dependendo do ângulo. Como aqui não tem ângulo nenhum, referência, aí eu te chamei de catetos apenas. Mas lembrando que se o ângulo for esse, aí o que está na frente é cateto oposto. E o que está ao lado é adjacente. O significado de adjacente é ao lado. Tá bom? Vamos lembrar. Vai anotando tudo direitinho aí. E aí o nome eu tenho, ó, oposto a 90 graus. Eu tenho a minha hipotenusa, para você lembrar aí. E eu tenho um cateto aqui e tenho um cateto aqui. Ricardinho, mas não tinha esse danado, esse quadrado aqui. Mas mesmo não tendo, você vê que a formação formou 90 graus, você já sabe que é um triângulo retângulo. E por ser um triângulo retângulo,
quem está oposto a ele é a hipotenusa, tá bom? Não esquece disso. E aí, depois que a gente percebeu isso aí, um dos catetos específicos, ele vai ser a altura desse triângulo. Por exemplo, aqui, ó, esse que está em pé, eu chamo ele de altura desse triângulo. Se eu virar esse triângulo de cabeça para baixo, a altura se torna esse. Mas como ele está assim, dessa forma, a altura é esse, e esse aqui é o cateto que não é a altura, tá bom? A altura que está em pezinho. Se eu tiver aqui, ó, com esse passador, e aqui se eu tiver fazendo assim um triângulo, ó, a altura é o passador específico, tá bom? A gente vai ver a historinha dele daqui a pouquinho, como é que chegou nessa altura. E aí, você vai perceber o seguinte, ó, eu tenho a altura, eu tenho um ângulo e tenho uma hipotenusa, ó. Eu tenho um ângulo 90 graus, a hipotenusa, e a altura está ao lado de 90 graus. Observa aqui, ó. Se eu girar o triângulo, eu posso girar e entender isso aqui. Só para você saber quem são os elementos desse triângulo. Daqui a pouco a gente chega nas contas. Então, se eu virar de novo o triângulo, ó, virei de novo. Oposto a 90 graus, hipotenusa. Cateto e cateto. Aqui também é um cateto, tá bom? Não esquece disso. E aí, você já pensa assim, e a altura, Ricardinho? Onde vai ser essa danada altura, já que está dessa forma aí? Você aí, como é que seria a altura desse triângulo específico? Como seria a altura, já que ele está dessa forma? Aí, gente, a altura, eu teria que traçar, presta atenção nisso agora, uma reta aqui, ó. A altura é essa daqui, ó. Vem desse vértice para cá. Aí eu chamaria isso de altura, tá bom? Você teria que traçar um segmento de reta ali, ó, chamado de altura. Olha aqui, ó, o segmento de reta, a altura aqui, ó, específico. Não esquece disso, fica ligadinho aí. Então, se eu tenho uma altura, eu dividi a parte da base e a parte de baixo em dois momentos. Ó, eu botei aqui uma parte vermelhinha e uma parte verdinha, porque são dois elementos, e a gente vai dar um nome para cada um deles. Na geometria, na parte dela, a gente chama isso de projeção. Oi, Ricardinho, projeção? Como assim? Como é que surgiu esse negócio de projeção? A gente vai ver lá na frente que tudo isso veio lá no deserto, quando começou a estudar, no sol do meio-dia. A gente vai ver a historinha daqui a pouco, como é que foi surgido isso aqui. O pessoal não tinha que fazer, foi criar isso aí, né? Você vai ver daqui a pouquinho. Tô brincando. Ó, a gente vai ver como é que vai fazer essas projeções. Ó, eu vou ter uma projeção aqui e outra aqui. E aí, como é que chegou isso aí, Ricardinho? Ó, vê, tem um sol. Eita, pensa naquele sol de meio-dia, calor d'água, você tá descendo o sol. Eita, dando, chega, ó, com a miragem, eu vou até botar o óculos aqui agora. O sol, ó, vou botar o óculos aqui. Eita, vai enxergar aqui, ó, o sol, a miragem e tal. E aí, você enxerga aqui, quando tá um sol, você vai ficar abaixo desse sol, você tá formando 90 graus. Se eu tenho um sol aqui, deixa eu vir pra cá, ó, se eu vim pra cá. Se eu tô aqui, ó, chegar aqui, ó. Ó, aqui eu estou formando, ó, 90 graus, tá vendo, ó, no sol. Se eu formar 90 graus, e aí você observa que posso ter sombra ou não. Você aí, quando está no sol, ou quando está na luz à noite, na sua casa, você vê que se tiver uma luz em cima de você, não vai ter uma sombra de você lá? É como se fosse a sua imagem no chão. Aquilo ali é chamado de projeção. Projeção, tá bom? E como é que eles pensaram nesse negócio de projeção? Pensa aí, ó. Tá lá, meio-dia, ó, sol forte, sol mais forte aqui, ó, meio-dia, ele ficou embaixo lá do sol, eita danoso, calor retado, e aí, calor lá fervendo lá, ó, só na miragem, ó, quero água, calor, 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 eita danoso, eita, você vai observar que vai botar lá, eu vou botar uma vassoura, posso botar eu, vou botar você. Lá, eu não aguento, né, no solar. Aí eu botei uma vassourinha aqui. Veja, que dessa forma, eu não estou conseguindo enxergar sombra nenhuma aí. Tá vendo? Tem sombra nenhuma aí. Mas, se eu fizer assim, ó. O contrário. Será que tem alguma sombra? Vamos pensar aí. E se eu botar somente, ó, o cabinho aqui, ó. Meio-dia, no sol embaixo, aqui, ó, inclinado, 90 graus, não sem sombra nenhuma aqui, observou? Ó. Mas se eu inclinar essa madeira, se você estiver diante do sol e ficar assim de lado, inclinar, vai ver a sombra do outro lado, ó. Observação, ó, vamos lá. Se eu pegar aqui, ó, sem sombra, 90 graus, formou 90 graus. Ó.
sem sombra nenhuma. Mas, se eu inclinar, olha, inclinaçãozinha aqui, vai gerar uma sombra aqui, né? Ó, se gerar uma sombra aqui, ó, opa, gerou uma sombra aqui. Porque bateu o sol aqui e a sombra rebateu para cá, ó. Eita, que delícia, Ricardo. Estou começando a entender que se tiver uma inclinação que não é 90 graus, eu vou ter uma sombra, isso. Se eu inclinar também, ó, uma sombra, tá vendo? Enxergando aí direitinho a sombra. E se a gente inclinar do outro lado, ó, reto não tem sombra. E se eu inclinar do outro lado, o que acontece? Sombra de novo, né? Meio-dia. Sombra do outro lado. Então, aí vai ter uma outra projeção também ao outro lado. Então, tem aí uma sombra específica. Então, sombra é igual a projeção. Projeção é igual a sombra. Lembra disso? Sombra, projeção, projeção, sombra. Ô, Ricardinho, então quer dizer que eu mesmo, sendo como exemplo, ao sol no meio-dia, se eu estiver inclinado assim ou assim, eu vou gerar uma sombra, eu vou gerar uma projeção? Sim. Você consegue formar uma projeção a partir da sua pessoa, e aí através de uma sombra. E como seria isso, Ricardinho? Você vai ver ó, que no triângulo retângulo, ó, tem aqui a formação de 90 graus. Se eu inclinar aqui, ó, inclinar a madeira, tiver a reta, ela ficar assim, essa daqui vai ter uma sombra aqui. E essa daqui vai ter uma sombra aqui, ó. E aí, o 90 graus agora vem para cá, ó. E aí eu chamo de triângulo retângulo. Veja, eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó. Outro aqui, do lado de cá, um aqui, outro aqui, e tem outro aqui, ó. Triângulos retângulos. O maior triângulo, que é esse aqui grandão, a formação de 90 graus deles é aqui, ó. Observa, né? Bom, isso é porque a gente vai entender quem são os elementos que compõem esse triângulo. Eu vou ter aqui, ó, a projeção ou a sombra dessa reta, desse lado. Eu vou ter do outro lado também, ó, posso ter desse lado, a projeção dessa reta aqui, ó. E se eu montar aí o triângulo, você vai ver que vai ter os elementos, ó. Esse lado aqui que eu chamei de A é a junção de uma projeção com a outra. Quando eu unir essa projeção com a outra, dá essa medida toda aqui, ó. Exatamente. Você vai ter que essa medida é uma soma de uma projeção mais a outra. Aí eu tenho aqui, é chamado de lado. E essa formação de 90 graus, que não tem a sombra dela, observação, aí a gente chama isso aqui de altura. Agora, essa altura, ela forma 90 graus aqui e ela forma 90 graus aqui também. Tá bom? Lembra disso. Tá começando a entender os elementos que compõem o triângulo retângulo. Antes de qualquer cálculo, a gente está aprendendo quem são os elementos. Tá certo? Ó, então eu tenho agora aqui um lado B e tem uma projeção dele aqui, ó. Eu vou ter um outro lado aqui, ó, também do lado de cá, C, e vou ter uma projeção aqui. E que projeção são essas? Você pode colocar uma letrinha, M, N, pode ser qualquer letra que você achar conveniente, tá bom? Eu botei aqui B, ó, um lado, C, A. A, B, C, lembra alguma coisa? Você lembra o teorema de Pitágoras? Tio Pita, exatamente, tio Pita, teorema de Pitágoras, que é a hipotenusa ao quadrado. A hipotenusa é igual a soma dos catetos ao quadrado, que inclusive é uma das fórmulas que compõem as relações métricas do triângulo retângulo. Mas não é só essa não, a gente vai aprender outras hoje. Então, observa que eu tenho a projeção desse C é esse M, e a projeção desse B aqui vai ser uma letrinha chamada N aqui, mas poderia ser qualquer letra que você achasse conveniente. Então, aí eu montei o triângulo retângulo, tá certo? E tenho todos os elementos que é necessário para a gente saber as fórmulas. Vamos entender que fórmulas são essas? Ó, eu vou precisar usar as fórmulas aqui, ó, para poder montar todos eles. Porque vai ter situações, problemas, que, por exemplo, você vai descobrir qual é a medida daqui, qual é a medida daqui para comprar o material para fazer uma casa, para fazer a altura de um telhado, a parte de um telhado, para fazer uma casinha do cachorro. Tem que saber as medidas certas para você não comprar em excesso ou comprar faltando para ir comprar de novo. E aí dá bronca, né? Você tem que saber fazer as medidas corretas para não dar bronca. Com isso, você vai ter aí, ó, o forno 90 graus lá em cima, né? Você observou aqui 90 graus. E vou ter os que eu chamo aí das fórmulas que eu vou precisar para poder ser desenvolvido. Bora ver que fórmulas são essas. Deixa eu só colocar aqui, que aqui é a hipotenusa, lembrando.
aqui é um cateto e aqui é outro cateto, e aqui a altura e as projeções. Projeção de B é N, projeção de C é M de Maria, a altura, e aqui eu tenho a hipotenusa, que é oposto a 90 graus. Olha só, tá vendo aí? E aí, quando a gente vai ter aí essa projeção, nada mais é do que a sombra de C. É, exatamente. Essa projeção M é a sombra de C sobre a hipotenusa A. Então, se eu tenho, ó, a sombra de C é a projeção M e a sombra de B é a projeção N sobre a hipotenusa. E essa hipotenusa é composta pela soma das projeções. Não esquece disso, tá bom? A soma das projeções, e aí eu vou ter a hipotenusa. E aí, a gente vai começar a gerar algumas fórmulas matemáticas para poder fazer nossos cálculos. Então, a altura, recapitulando, a altura é o H da hipotenusa aqui, ó, tá vendo aqui, ó, esse Hzinho aqui, em relação à hipotenusa, que é A, eu vou ter aí os elementos que compõem ele. Mas, depois que a gente já montou todo o triângulo, agora a gente vai perceber na prática como é isso aí, como é que a gente vai desenvolver isso no cálculo. Na parte formal, a gente já viu como é que monta tudo direitinho, e na prática, Ricardinho, como é que eu desenvolvo isso? Veja, você pode pegar uma régua, por exemplo, como exercício aí de casa, e tentar desenhar um triângulo desse. E eu vou dizer umas medidas para vocês perceberem como é que pode montar isso. Observa. Se eu montar uma altura com 9,6 centímetros, você pode medir 9,6 e botar aqui uma altura, ó. Pode colocar o N 7,2 aqui, ó, a medida. O M de Maria, o M de Maria 12,8, o N de navio 7,2 aqui, ó. O C, ó, 12, aqui, ó, tá vendo? O B, 16, e o A é o somatório desse com esse, dá 20. Então, você pode desenhar na sua casa uma figura como essa, para poder ver, você perceber como é a montagem de um triângulo retângulo. E aí são as medidas que você pode fazer como exercício de casa aí, a montagem dele, que vai dar certinho os valores, tá bom? Só que a primeira fórmula que eu vou usar hoje para vocês é assim, preste atenção agora é importante, ó, bem importante. B, esse lado aqui, para descobrir esse lado, esse aqui é o quadrado, é igual a esse vezes esse. Lembra disso, ó. B ao quadrado é N vezes A, ó. B ao quadrado é N vezes A. Isso aí é a primeira fórmula que a gente vai usar, ó. Esse ao quadrado é igual a esse vezes esse. B ao quadrado é igual a N vezes A. B ao quadrado é igual a N vezes A. Ou A vezes N, tanto faz. Se eu quiser saber o outro lado, Ricardinho, do mesmo jeito, só que eu vou pegar esse lado, ó. C ao quadrado igual a M vezes A. C ao quadrado igual a M vezes A. Ou A vezes M. Tanto faz, tá bom? Não esquece. E se eu quiser saber outra coisa, Ricardinho? Se eu quiser saber o H, por exemplo, ó. H ao quadrado é igual a N vezes M. Então, a altura ao quadrado é igual a multiplicação das projeções. Então, lembra disso. Tem que saber, são 5 fórmulas diferentes, mais a da hipotenusa, que é a soma das projeções. A gente vai ver aqui. Ó. A gente tem aqui que a altura, quer dizer, a altura multiplicado pela hipotenusa é igual à multiplicação dos catetos. Ó. Então, B vezes C é igual a H vezes A. Ou H, A vezes H é igual a B vezes C. A ordem tanto faz, não altera nada. Tá bom? Uma outra forma que a gente também precisar hoje aqui é a do Teorema de Pitágoras, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Aqui é o mais, tá bom? Ó, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, tá bom? Mais. E aí é o Teorema de Pitágoras, lembra disso. E aí, a gente já sabe que o Teorema de Pitágoras tem associação com essa figura aí específica, né? Lembra disso. É uma das fórmulas que tem uma aula específica só de Teorema de Pitágoras. E aqui está a relação das fórmulas para vocês, ó. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 fórmulas. A sexta que eu disse a vocês é que esse A pode ser a soma desse com esse. E aí eu posso ter a sexta fórmula específica para vocês. E agora eu vou ver se vocês aprenderam. Preste atenção. Eu botei uma letrinha diferente porque é para dificultar um pouco, ó, para ver se vocês entenderam bem. Esse aqui representa a altura. A altura, ó. Tá vendo a altura aqui? Que lá no nosso desenho anterior era H, aqui eu botei Z, mas tanto faz a letra, não importa. Se eu quero saber quem é Z, eu uso quais das fórmulas? Ó, eu tenho a altura, tenho a projeção e a projeção. Tem uma fórmula lá que diz assim, que a altura ao quadrado
é igual à multiplicação das projeções. Por isso que é importante você anotar as fórmulas todinha, bem direitinho no caderno, para ficar bem organizadinho, tá bom? Para saber o que vai usar. Então, se eu pegar esse aqui ao quadrado, z ao quadrado, igual a 16 vezes 25, eu consigo descobrir quem é o z. Bora analisar como é que faz isso? Ó, então, z, eu tenho z, que é a altura, eu tenho as projeções, que é 16 e 25, e aí a fórmula que contempla esses três elementos, nada mais é, ó, tem aqui as 5 fórmulas de novo para você anotar, não esquece de anotar não, hein? Todo mundo aí em casa anotando bem direitinho, e aí a fórmula que eu vou precisar usar é que a terceira fórmula é h ao quadrado é igual a m vezes n. A altura ao quadrado é igual à multiplicação das projeções. E se eu aplicar essa fórmula lá, olha o que acontece. Z ao quadrado é igual a 16 vezes 25. E você sabe quanto é 16 vezes 25? Conta aí rapidinho, 16 vezes 25. Eu sei, é 400. Já dei a fila para vocês. 400 e a raiz quadrada de 400. Raiz quadrada, Ricardinho. Ou o número que há ao quadrado dá 400. O número vezes ele mesmo que dá 400 é quanto? É 20, bebê. Então, quer dizer que essa altura aqui vale 20. Olha aí que massa. Vou fazer mais um exemplo, mais um. E eu quero que você aí vá anotando direitinho, bem... Quero saber se você aprendeu. Ó, mais um exemplo aí para vocês. Observa. Agora eu tenho um cateto, outro cateto e tenho hipotenusa. Eu quero saber quem é a altura. Que fórmula eu vou usar? Que fórmula eu vou usar? E eu botei logo aqui para vocês, ó, um chatzinho aqui que eu quero vocês pensando, bem pensando. E bota nos comentários do YouTube que eu quero ver a resposta de vocês. Anotou? Vai fazendo a continha aí. Qual é a fórmula que eu já apliquei hoje para vocês, que eu vou usar para usar esses 4 elementos? Qual é a única fórmula daquela relação que eu tenho? Cateto, outro cateto, eu tenho aqui a hipotenusa e tenho a altura. É multiplicação dos catetos igual a altura vezes a hipotenusa. Se eu multiplicar esse por esse, vai dar igual a esse vezes esse. Ah, exatamente. Bora ver como é que fica? 12 vezes 5, ó, esse vezes esse, ó, 12 vezes 5 é igual a h vezes 13. Olha que massa. E você sabe quanto é 12 vezes 5? Conta aí, rapidinho, rapidinho. Ah, sabe, né? Isso, 60, exatamente. Então já sabe que um lado vai ser 60 e o outro é h vezes 13, 13h. Se o 13h, o 13 está multiplicando o h, ele vai passar o quê? Dividindo. Está multiplicando, passa dividindo. Você já viu isso na aula de equação, bebê? Exatamente. Então, fica 60 dividido por 13. Ricardinho, 60 não dá para dividir por 13. Não tem como. Tu é doido, bota um número desse, meu. Dá um número aproximado. Próximo disso, exatamente. Então, se você dividir 60 por 13, dá um valor arredondado, aproximado. A quanto? A quanto? Se fosse 15, 60 por 15, dava 4, né? Porque 4 vezes 15 é 60, bebê. Mas se fosse 60 por 13, dá um valor próximo aí, ó. Então, a altura vai dar um valor aproximadamente 4,61. 4,61. Então, percebeu como é que é? Então, eu quero você treinando bastante aí sobre essa aula de hoje, 9º ano, porque esse assunto, para você que vai fazer a prova do ETE, do IFPE, ó, filé, vai cair na prova e você vai acertar, porque você está vendo essa aula e vai anotar bem direitinho, vai treinar, fazer exercício, e eu quero você dar um show, né? Vamos embora. Anota tudo direitinho, comenta lá no YouTube que eu quero ver a tua reação, tá bom? E não esquece de compartilhar o link lá no grupo do WhatsApp da tua turma. Olha, o professor doidinho, Ricardinho lá, mandou essa aula aqui pra gente, ó. Vamos analisar para fazer a prova massa. Isso, exatamente, tá bom? Então, ó, cheiro pra vocês, meus amores. Beijinho pra vocês e até as cenas do próximo capítulo. Tchau!